Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sábado, mais um dia abençoado. Os pássaros estão cantando aqui, dando bom dia para você também. Que bom podemos iniciar, esse dia meditando na palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor Jesus. Hoje eu quero meditar na palavra que está em Lucas, capítulo 20. Vamos ler o início do capítulo 20, do versículo 1 até o 18, diz assim: Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e começaram a lhe questionar nestes termos: Diga a nós com que autoridade tu faz essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? E respondeu-lhe Jesus: Também eu vos farei uma pergunta. Digam a mim, o batismo de João, o João Batista, era dos céus ou era dos homens? Então eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos que era do céu, ele dirá: Por que não acreditamos nele? Mas se dissermos que era dos homens, o povo todo irá nos apedrejar, porque o povo está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Mas Jesus lhes replicou: Pois então, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a trabalhadores, e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, ele mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha, o pagamento da sua parte. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro servo, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: O que eu farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores maus, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro. Vamos e matemos a ele, para que a herança venha a ser nossa. E lançaram ele fora da vinha e o mataram. O que será que lhes fará depois disso o dono da vinha? Certamente virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram, os que estavam ouvindo: que isso não aconteça. Mas Jesus, olhando neles, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito na Bíblia? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem a pedra cair ficará reduzido a pó. Veja, meus queridos, Jesus ele enfrentou uma grande oposição na sua época de pessoas que ocupavam uma liderança religiosa na sociedade. Eram homens que cuidavam do templo, das sinagogas, que ensinavam, entre aspas, a palavra de Deus. Homens que falavam em uma autoridade como se falassem pela voz do próprio Deus. Mas quando o Filho de Deus veio, não reconheceram ele, e pelo contrário, quando viram os sinais e milagres que ele fazia, atestando que ele era o Filho de Deus, começaram a tramar um jeito para matá-lo. Por isso Jesus contou esta parábola. Porque a religião humana muitas vezes está atrelada
ao desejo humano de poder, ao desejo humano de ter o controle sobre as pessoas. Muitos homens e mulheres usam da religião para se tornar um grande vulto, se tornar conhecido, e na verdade eles querem mais que eles cresçam e apareçam do que a vontade de Deus seja feita. Infelizmente, há muitos homens que manipulam a fé dos outros, homens e mulheres que se valem da boa fé. Estão trabalhando numa vinha que não é deles, ou seja, estão trabalhando numa terra, numa seara, numa plantação que não é deles, é de Deus. Ora, a religião é o campo do sagrado, é o campo onde Deus se apresenta ao homem, se revela, é onde as pessoas procuram respostas de Deus, mas homens maus se apoderaram dela. Na época de Jesus isso estava acontecendo, e certamente nos dias de hoje, se observarmos em muitos meios religiosos, homens com a mesma ganância e o mesmo interesse, e com desejo de poder e de domínio e de dinheiro, ainda hoje se apoderam em alguns lugares e grupos religiosos e tentam fazer o que fizeram com Jesus, tentam controlar o Espírito Santo, tentam impedir que Deus fale exatamente o que quer dizer, porque eles querem dizer o que eles querem. Não aceitam a autoridade que vem de Deus. Por isso Jesus ele foi tão duro com os fariseus, porque os fariseus representavam a falsa religião, uma religião sem temor a Deus, sem obediência à voz do Espírito Santo, uma religião que não respeitava quando o próprio Deus veio e se manifestou entre nós. Que hoje em dia eu e você possamos adorar a Deus, não numa religião humana, mas adorar a Deus em espírito e em verdade. Sim, como igreja, e nos unindo com a igreja, indo à igreja e sendo igreja, e que possamos assim, vivendo como igreja, como comunidade de fé, não na busca por sermos alguma coisa ou por termos algum status, mas sim na busca por aquele que é tudo em nós, possamos viver em comunidade de fé, com uma vida sincera e piedosa, possamos viver uma vida de comunhão genuína com Deus, deixando Jesus falar e fazer o que Ele quer, porque Ele é o centro da igreja. A igreja sem Jesus está perdida e é vazia. A igreja sem Jesus não tem sentido. Mas a igreja com Jesus é grande, poderosa e vitoriosa. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor veio para arrancar aqueles que estavam no poder, dominando e impedindo as pessoas de chegar até Ti. O próprio Senhor enviou seu Filho até nós, e hoje pelo Filho temos o caminho eterno. Obrigado, Senhor, porque a fé cristã não é baseada no que homens pensam, mas no que o Senhor estabeleceu no Teu reino eterno. Obrigado porque nós, homens, podemos nos somar a isso e podemos humildemente fazer parte de uma obra tão grande que o Senhor colocou na terra. Eu peço, levanta líderes cristãos com este coração de temor. Levanta uma igreja que Te ama, Senhor, e Te busca não porque quer um benefício, mas porque já recebeu o benefício da cruz. Oh Deus, obrigado porque o Senhor nos ama e porque podemos andar contigo todos os dias. Te adoramos, Senhor, e Te entregamos as nossas vidas e os nossos corações neste final de semana. Oh Senhor, eu peço que o Senhor nos mova para estarmos com os nossos irmãos, para participarmos dos cultos, das reuniões, das celebrações, das nossas comunidades de fé, nas nossas igrejas, e que possamos assim, Senhor, somar contigo e deixar o Teu Espírito falar conosco. Humildemente, Senhor, nós nos prostramos diante da Tua palavra e dizemos que ela nos transforme, que ela nos transforme, que ela vá modificando o nosso interior, o nosso caráter, até que sejamos iguais ao Senhor. Iguais em caráter, iguais em bondade, em amor, em humildade. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido amigo e amiga, compartilhe o devocional. Envie para sua família, para os seus familiares, para os seus amigos. Envie para aqueles que você conhece, para que a palavra de Deus chegue mais longe, Jesus chegue mais longe. Um grande abraço e até amanhã.